Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Presente em mais de 46 países. Um podcast para você que pensa fora da caixa. E agora um podcast inclusivo. Você pode ler nossos episódios. Apresentação: Everton Moreira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é um podcast para você que pensa fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E no episódio de hoje da série Temas Polêmicos, vou trazer mais um tema polêmico que vai mexer com as crenças que você ouve por aí quase todos os dias, hein? Quero quebrar barreiras e paradigmas aqui. Quero quebrar o status quo de relacionamento. Sabe aquela frase, relacionamento sem sexo é amizade? Pois é, ela virou quase uma verdade absoluta ultimamente na internet, vocês perceberam? E hoje, para variar, quero ser do contra. Eu quero te mostrar que a história não é bem assim. É isso mesmo, eu vou ser do contra, tá? E aí, gostou do tema de hoje? Então fica comigo até o final, que além da gente falar sobre esse tema, vou mudar a sua ideia sobre isso, vou ter um super presente para você. Então, antes da gente começar, como é de costume, quero agradecer a nossa audiência do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Muito obrigado aos 52 países que fazem parte da nossa audiência. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não conhece a nossa comunidade Relacionamento Fora da Caixa, acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Na nossa comunidade você é nosso portal, né? Porque agora é um portal gigantesco, você vai ter acesso a notícias, livros, podcasts, audiobooks, revistas, audioséries, cursos, tudo, né? Sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima. Então é um portal que tem muita coisa interessante. Então acessa lá, relacionamentoforadacaixa.com. E se você quer acessar o nosso Instagram para ficar ligado em tudo que acontece, segue a gente lá no nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Simples assim, Relacionamento Fora da Caixa. Muito simples, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso tema polêmico de hoje, né? Sem mais delongas, vamos falar sobre isso, né? Relacionamento sem sexo é amizade? De onde vem essa ideia, Everton? Bom, eu escolhi esse tema porque ultimamente eu tenho visto diversos criadores de conteúdo. Não é só um não, viu, gente? É muita gente falando e repetindo a mesma coisa. E quando eu digo criadores de conteúdo, eu falo desde especialistas, né? Como psicólogos, terapeutas, sexólogos, psicanalistas, enfim. Famosos, né? Ou não. E também o que a gente chama de pseudo-especialistas, né? Que são os conselheiros amorosos, aquelas pessoas que não têm formação nenhuma e acham que a própria experiência, ou às vezes um cursinho meia boca na internet, a pessoa se torna um especialista em relacionamento, sexualidade na internet, né? E todo mundo vem repetindo essa frase. Sem sexo é amizade. Ou seja, casamento sem sexo é amizade. Casamento, porque o sexo, né, no relacionamento, sem sexo, pelo amor de Deus. Então, mas será que é isso mesmo? Né? Então, antes da gente começar a julgar essa ideia como certa ou errada, nós precisamos entender dois conceitos importantes. Bom, primeiro, o que é relacionamento? O que é um relacionamento amoroso? Né? O que realmente é e o que não é um relacionamento amoroso, né? Vamos entender. E qual é o papel do sexo nisso? Né? Então, o que acontece com o sexo na nossa vida? Então, são dois pontos importantes que nós precisamos entender. Então, vamos começar com o primeiro. O que é realmente um relacionamento amoroso? Então, segundo especialistas, né, realmente, todas as pesquisas, tudo que a gente encontra por aí, um relacionamento amoroso é a união entre duas pessoas por afeto, carinho e desejo de construir alguma coisa juntos, certo? Então, essa escolha é baseada em conexão emocional, confiança, vulnerabilidade e crescimento mútuo. Ou seja, amor, paixão, companheirismo, parceria. Tudo isso é base para um relacionamento. Então, desde que duas pessoas estejam unidas por isso, com ou sem sexo, sim, temos um relacionamento. Concorda?
né? Pode ser diferente do tradicional que você tá escutando por aí, né? Mas sim, ainda é um relacionamento. Certo? Então, desde que, eu estou com aquela pessoa não por amor, mas nós estamos juntos por companheirismo, nós queremos um casamento por conveniência, por dinheiro, pelas duas famílias, por bens, como acontece, mas é um relacionamento. Faz sentido ou não? Independente da base que aquele relacionamento foi construído. Então, Everton, você tá me dizendo que um relacionamento não necessariamente precisa ter tudo isso? Amor, paixão, companheirismo, parceria, né? Sim. Pode ter um só, né? Pode ter dois, pode ter tudo, pode ter nenhum, né? Vai saber, né? Desde que duas pessoas escolham estar juntos, para mim é um relacionamento. Né? Se é um relacionamento saudável ou não, aí a gente não é uma discussão para outro episódio, né? Mas é um relacionamento. Para mim, faz sentido para você? Né? Pode ser diferente do tradicional, mas sim, ainda é um relacionamento. Agora vamos falar sobre sexo. Everton, sexo é importante para o casal? Vamos fazer uma pergunta diferente? O sexo é importante para o ser humano? Não para o casal, por enquanto. O sexo é importante para o ser humano? Sim, o sexo é importante biologicamente e emocionalmente, psicologicamente e relacionalmente importante para o ser humano. Nossa senhora, o sexo realmente é importante. Mas eu vou dizer para você o seguinte, dormir é importante? Sim, Everton, dormir é importante, porque quem dorme 8 horas, né, o corpo funciona melhor, tem uma série de fatores. Mas, todavia, contanto, porém, existem pessoas que dormem 4 horas por dia e estão muito bem, porque geneticamente eles são predispostos a isso. Tô começando a sacar a ideia? Então, dormir é importante? Claro, mas não necessariamente igual a todos. Sexo é importante para o ser humano? Sim, mas não necessariamente igual a todos. Estão começando a explodir a cabeça de vocês aí, né? Então, sexo é importante? É, mas isso não significa que ele é obrigatório para que um relacionamento seja verdadeiro, certo? Sabe por quê? Entenda uma coisa, o meu relacionamento é baseado em quê? Em cumplicidade? Companheirismo, em amor, em sexo, ou seja, em que o meu relacionamento é baseado? Lógico que os dois têm que estar em concordância com isso, tem que estar... lembra que o Celso Russomano é estando bom para ambas as partes, né? Então é mais ou menos isso, tá? Então desde que ambos estejam felizes com isso, a base que o relacionamento foi construído para mim tá ótimo, certo? É meio polêmico, mas se você parar pra pensar, faz sentido, né? Então vamos por partes, vamos continuar falando sobre sexo, vamos voltar aí nesse tema, né? Então, biologicamente, o sexo, ele é importante pro ser humano? Sim, porque ele libera hormônios como dopamina, ocitocina, lembra? Que eu falei no episódio anterior, né? O sexo como hábito, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, todos esses, né, entre aspas, hormônios, né, porque são neurotransmissores ligados ao prazer e bem-estar. Melhora o sono, melhora a imunidade, melhora o humor, redução de estresse, tensão na musculatura, né, ajuda, por exemplo, o homem que ejacula ajuda a prevenir câncer. Nossa, se for falar biologicamente, eu coloquei vários exemplos aqui, mas tem uma lista gigantesca, tá? Emocionalmente é bom? Sim, é bom, porque o sexo é uma forma de conexão profunda, né? Quer queira ou não, ele é profundo. A ausência pode gerar uma sensação de rejeição, desconexão com o casal, quando um casal espera por isso, né? O casal quer e espera que isso aconteça, mas não acontece. Sim, também ele é importante emocionalmente para as pessoas e para o casal. Ele é importante psicologicamente? Sim, porque o sexo melhora a autoestima, a identidade sexual, senso de atratividade. Lógico que a lista é muito maior, colocando exemplos mais sucintos aqui, tá? No relacionamento, o sexo faz bem, Everton? Depois de tudo isso? Sim, ele fortalece a admiração, facilita a reconciliação. Lembra que os problemas podem ser resolvidos na cama, né? É mais ou menos isso. Alimenta o desejo? Nossa, então, se você parar pra pensar, o sexo é importante pro ser humano? Nossa, como é importante! Mas o sono também é importante pro ser humano? Sim. Mas não necessariamente todo mundo precisa dormir 8 horas para se sentir bem, para o corpo estar renovado, concorda? Geneticamente tem algumas pessoas que são diferentes. E com o sexo eu acredito que seja a mesma coisa. Então vamos ser realistas. O sexo não é tudo. Faz sentido? Eu tô colocando alguns pontos
né? Que eu tô justificando a minha ideia, né? Talvez você não concorde, mas eu tô colocando aqui na discussão pontos que para mim fazem sentido. Mas quando o sexo falta e não se fala sobre isso, ele sim pode afetar a pessoa, como ser humano, e pode afetar o relacionamento, pode afetar o casal. E pode afetar a outra pessoa também, a outra parte, né? Eu acho... E quando a gente fala de um problema que afeta o relacionamento, a gente precisa entender o seguinte, na minha opinião, afeta a pessoa, como ela, como pessoa, afeta o relacionamento e afeta o parceiro e a parceira também. São três áreas que são afetadas, ok? Então, o sexo não é tudo, mas ele pode afetar. Mas, Everton, o sexo não pode ser um sinônimo de amor? Então, se eu não faço sexo, eu não amo? Isso é uma dúvida comum, mas a resposta curta e grossa, não necessariamente. O sexo ele pode ser uma expressão do amor, uma consequência do amor, mas também pode ser só um desejo, carência, diversão. Tem muita gente que fala, tô carente, preciso fazer um sexo aqui pra me sentir um pouco melhor, né? Uma diversão, fuga, né? Ou a tentativa de manipulação mesmo, né? Para manipular o parceiro ou parceiro. Tem gente assim, né? Infelizmente. E da mesma forma, o amor verdadeiro pode existir mesmo quando o sexo não está presente, né? Então, quer dizer, você... Imagina só, eu amo meu parceiro ou minha parceira, mas só se a gente fazer sexo. E quando você fica velho, que o pênis não subir mais, com a mulher já passou pela menopausa, perdeu, não faz mais sexo. Como que faz? Acabou o amor? Não tem mais relacionamento? Você parar com 80 anos de idade, 70 anos de idade? Tá vendo como não faz sentido? Né? Então, o sexo, às vezes, ele pode não estar presente, seja por fases da vida, como eu disse, questões de saúde. Imagina só, o marido que tem câncer de próstata e não tem um pênis. E aí, como que faz? Traumas, decisões pessoais, por exemplo, pode causar. E aí, significa que não existe amor? Acabou? Não necessariamente. Então, o sexo, quando ele é vivido com amor, ele se torna uma das formas mais profundas, segundo, né, os especialistas, de conexão entre duas pessoas. Mas, se a gente reduzir o amor, o vínculo afetivo, o relacionamento somente ao sexo, eu acredito que é empobrecer a complexidade que um relacionamento tem. Então, para mim, o sexo ele faz parte da base do sexo. Como o relacionamento, ele é construído por várias bases, mas não é a única, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Você pode transar, fazer sexo com alguém sem amar. E você pode amar alguém profundamente, mesmo sem fazer sexo, como algumas fases na vida, como a velhice, como uma doença ou qualquer outra coisa, tá? Então, a diferença está como o casal lida com isso. Como ele se comunica as suas necessidades e como cuida um do outro emocionalmente. Então, o sexo não é sinônimo de amor, mas ele pode ser um reflexo da intimidade, da saúde e do vínculo do casal, desde que seja conectado com a verdade e o desejo dos dois. Profundo isso, né? Tô filósofo hoje, né? Então, Everton, se o sexo não é sinônimo de amor, e quando o sexo não acontece? E as cobranças do meu parceiro ou da minha parceira? E quando o sexo não é prioridade para um ou para outro? Bom, aqui agora, pra gente ir pro final indo pro final do podcast, aqui tem a minha visão como especialista, com uma experiência de mais de 10 anos aí atendendo casais, formando profissionais, né? Então, eu acredito que existem duas situações. Primeira situação, relacionamento sem sexo não é amizade. É apenas um relacionamento sem sexo. Ponto. Simples assim, certo? Então, por quê? Porque existem pessoas que não sentem tanto desejo sexual assim, e tá tudo bem. Tem gente que tem baixa libido, e tá tudo bem. Ou simplesmente não prioriza. Tem gente que fala, não, eu não... E tem a geração Z também, né, que faz menos sexo que as outras gerações. Fala, não, o sexo pra mim não é prioridade, né? Então, a falta de... Eu falo isso para os meus alunos e para os meus clientes no consultório. A falta de sexo, ele só se torna um problema com a regrinha aqui de 3, né? A regra de 3 aqui. Quando é persistente, recorrente e causa dano, dor emocional, física ou relacional. Certo? Everton, vamos colocar aí, traduz isso para mim. Então vamos lá. Quando a falta de sexo é um problema? Quando ela é persistente, ou seja, ela se perdura por muito tempo. Ela é recorrente, ou seja, acontece sempre. E isso causa dor,
causa dano, ou seja, isso me incomoda emocionalmente. Isso me incomoda, ou seja, eu deixo fazer sexo porque tenho dor, tenho vaginismo, dispareunia, sei lá, qualquer coisa. É porque eu tenho trauma do que eu vivi. Porque eu não tô sentindo prazer, né? Então isso causa um dano. Então, por isso que eu não faço sexo, né? Então a falta de sexo é por conta do dano. Ou a falta do sexo em si deixa, por exemplo, meu marido não me procura, eu fico estressada, eu cobro ele, eu brigo, ou seja, causa um dano emocional. E o dano relacional, ou seja, dano no relacionamento. Lembra que eu falei pra você? Existe o problema que é causa na pessoa, como ser humano, um problema que causa no relacionamento e o problema que causa no parceiro ou na parceira. Então, se a falta de sexo ela é recorrente, persistente e causa dano emocional na pessoa, no relacionamento ou no parceiro, ou causa dor física, né, por algum motivo, ou seja, isso é um problema a ser resolvido. Se eu não tenho vontade de fazer sexo e tá tudo bem comigo, eu não tenho dor emocional, me sinto muito bem, não me sinto obrigado a fazer isso, não tenho problema físico com isso, né? Porque tem gente que altera o humor, tem gente que sente dor, né? Independente de repente vai colocar um absorvente, alguma coisa, enfim. Ou não, e não causa dano no meu relacionamento, ou seja, a gente não briga por isso, tá ótimo. Então não há nenhum problema para ser resolvido. A partir do momento que o problema, um quer fazer sexo e o outro não, isso tá causando um problema para um, para o outro, para o relacionamento, então esse é um problema para ser resolvido. Porque muitas vezes também é falta de alinhamento. Então, veja bem, eu tenho uma pessoa, eu adoro fazer sexo. Nossa, o sexo pra mim ele é muito importante no relacionamento. Relacionamento sem sexo pra mim é amizade. Pra mim, a base do relacionamento uma das bases tem que ser o sexo. Só que pra outra pessoa que você tá, não é assim. Pra ela não vê o sexo dessa forma. Então, peraí, é duro de admitir, mas você escolheu a pessoa errada. Simples assim. Isso é um tema até para um próximo episódio, né? É preciso admitir que eu escolhi a pessoa errada. Olha, vou até pensar nisso. Se você quiser um tema desse, manda lá no nosso Instagram, né? Eu quero o tema, né, que o Everton tá falando lá. Porque é verdade, porque muitas vezes você escolheu a pessoa errada e tá tudo bem. Aceita que dói menos, né? E aí você tem que lidar com o problema. Ou dá para se adequar, ou você vai ter que se separar e buscar outra pessoa. Simples assim, não tem muito o que fazer. O problema é você continuar com uma pessoa que um tá satisfeito, sem sexo pra mim tô bem. E a outra, não tá bem. Então, peraí. Um tem que ceder. Ou os dois têm que chegar num caminho. Então, caminho número 1 tem que ceder. Caminho número 2, os dois precisam encontrar o terceiro caminho. Um caminho do meio onde ambos estejam satisfeitos. E terceiro caminho, falar, olha, eu não vou mudar, eu sou assim, eu vou continuar assim, então agora eu preciso escolher. Ou vou continuar infeliz ou vou partir para outra. Certo? Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o problema é quando um quer e o outro não quer e ninguém fala sobre isso. Certo? Primeiro, a falta de sexo está gerando frustração, briga e distanciamento. Certo? Um dos parceiros está sentindo ser rejeitado, invisível ou carente. Isso está gerando baixa autoestima, raiva e até pensamentos de infidelidade. Opa, sinal de alerta, red flag, né? Bandeira vermelha. Ou se a falta de sexo está ligada a traumas, dores físicas ou desconfortos profundos. Tá vendo? Então, nesses casos, não é apenas uma questão de gosto. Ou seja, se a falta do sexo causa dor, dano emocional ou físico, é sim um problema que precisa ser resolvido. Das duas, uma, é o que eu falei. Ou se resolve, ou se separa, ou a pessoa realmente está sentindo isso, então vou buscar ajuda porque eu quero ter uma vida sexual ativa e por conta de N motivos eu não tenho. Aí é uma outra situação. Então, resumindo, eu não tô dizendo aqui que o sexo não importa. Ele importa sim. Mas eu também não quero repetir aquele discurso. Sem sexo não existe amor. Ou seja, relacionamento sem sexo é amizade. Não. Relacionamento importa? Importa. Desde que ambos, né, ou um queiram isso. Né? Então sexo importa? Sim. Mas importa pros dois?
certo? O que eu quero mostrar aqui pra você nesse episódio é que tem muita gente que não sente vontade de fazer sexo e não tem nenhum problema com isso. O que eu vejo é que existe um peso emocional criado por essas pessoas que geram esse tipo de conteúdo. Porque tem gente que olha aquele vídeo daquela pessoa e fala, casamento sem sexo é amizade, não pode, a mulher tem que fazer sexo sim com o marido, porque se ela não tiver vontade, algum problema tem. E a mulher, às vezes, ela não quer porque ela não tem vontade, ela tá tudo bem com isso, ela, sabe, ela não considera o sexo como prioridade, por N motivos, e pra ela tá tudo bem. Se tá tudo bem e não causa problema, então não tem algo que precisa ser resolvido. Só que quando ela vê esse vídeo, ela fala, puta, então eu tenho um problema. Ou o marido vê o problema, fala, vê o vídeo, né? Fala, já lá, tá vendo? É você aqui, tá vendo? Você tá errada. E na realidade não, ela tá bem com ela mesma, assim. Entendeu? Então o que eu quero mostrar aqui é que tá tudo bem. Se você tá nessa categoria que sexo pra você não faz diferença, tá tudo bem, se sente bem com isso, você tá certo, você não tem nenhum problema, certo? Agora, o seu parceiro quer sexo, quer ter uma vida sexual ativa, opa, então aí é uma outra situação. Então é alinhamento de valores, alinhamento do que os dois querem. Porque nem sempre o que os dois querem pode ser feito, né? E que um outro ponto que eu quero mostrar, eu quero que você não se sinta errado, envergonhado, envergonhado ou quebrado por conta disso. E que o problema só começa quando isso machuca você ou quem está com você. Então, se é um problema recorrente, persistente e causa dano emocional, físico ou relacional em você, no seu parceiro, na sua saúde mental ou física, aí é um problema que precisa ser resolvido. Se não for, tá ótimo. Você só precisa alinhar com o seu parceiro. Tá tudo bem. Então, pra mim, relacionamento sem sexo é amizade? Não, relacionamento sem sexo é simplesmente um relacionamento como qualquer outro, só que a base dele é outra. O sexo não faz parte dela. Simples assim. Talvez você concorde? Pode ser. Às vezes você discorda. Mas se você discordar, talvez você considere o sexo como prioridade. Tá tudo bem, você tá certo. Ok? Porque você quer isso. Mas não necessariamente o seu parceiro, sua parceira também quer isso. E aí a gente entra no detalhe. Será que você escolheu a pessoa certa? Será que você não tá cobrando a pessoa por isso, por algo que talvez ela não queira? Lógico que se tiver um problema a ser resolvido, é bom procurar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa, não tô fazendo porque me dói, ou porque, sei lá, acontece alguma coisa comigo, eu tive experiências ruins, então vai procurar ajuda. Né? Porque não é saudável isso gerar uma dor pra você. Agora, se você tá bem com você mesmo, tá ótimo. Né? Então, é bem isso. Isso é importante. Então, você sim deve buscar ajuda nesse caso, e se não, simplesmente fala, filho, pra mim não é importante, se pra você vamos entrar num consenso aqui. Fazer o quê? Então, relacionamento sem sexo não é amizade, né? Relacionamento sem sexo, pra mim, não é amizade. É simplesmente um relacionamento com uma outra configuração de intimidade, né? Desde que seja um relacionamento com afeto, respeito, que os dois estejam alinhados com o mesmo propósito e a base do relacionamento, sim, é possível viver uma relação, um relacionamento de anos profundo, mesmo sem sexo. E agora, se um quer e o outro não quer, e se há dor envolvida, há silêncio, sim, então é realmente um problema para ser resolvido. Polêmico, né? E aí, gostou do episódio de hoje? Falei que o tema seria, né? Polêmico. Então, você pode concordar comigo ou não, mas tá tudo bem, faz parte do processo. Mas lembre-se que eu quero, só pra gente poder finalizar, o que eu quero dizer é: relacionamento sem sexo é um relacionamento como qualquer outro. A diferença é como vocês alinham isso, como vocês estão conectados com o mesmo propósito e objetivo do relacionamento. Se o sexo não faz parte, se os dois realmente não tem esse mesmo propósito, vocês podem ter certeza que o relacionamento de vocês vai bem, super bem. Não precisa se comparar com outras pessoas e não precisa olhar aí sentindo que vocês têm problema porque outras pessoas estão dizendo. Agora, se você tá num relacionamento onde você quer ter uma vida sexual ativa e o outro não, ou não estão tendo por algum outro motivo, então sim, precisa ser colocado o dedo na ferida, precisa resolver esse problema de uma forma ou de outra. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu fico por aqui e, como prometido, se você chegou até aqui, eu vou liberar para você gratuitamente o meu audiobook do Poder da Rotina no Relacionamento. Então eu ia retirar, né,
a última semana e no fim estendi porque muita gente estava pedindo. Então vou continuar deixando essa semana ainda gratuito o Poder da Rotina no Relacionamento. Acessa lá relacionamentoforadacaixa.com/livraria. Lá você vai ter acesso. Eu vou estar relançando vários livros que eu escrevi de outros autores. Vai ser bem legal. Então acompanha lá. E não deixe de seguir o Relacionamento Fora da Caixa pelo Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Combinado? Bom, eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal. Este foi o podcast Relacionamento Fora da Caixa. E não deixe de seguir nosso Instagram ou Facebook. Só buscar por @Relacionamento Fora da Caixa.